Sejam todos bem-vindos à aula de Tudo sobre Frações para o Enem. Essa aula vai abranger absolutamente todos os temas que podem cair envolvendo frações para o seu Enem. Vai abranger absolutamente todos os temas. Então, se você tem dificuldade em matemática básica, você encontrou a aula correta para você. Se você gostar da aula, então assista a aula primeiro. Se você gostar dela, considere se inscrever e deixar o seu like, porque realmente dá muito trabalho fazer isso aqui. Então, a gente separou aqui em tópicos e a gente vai começar pelo conceito de frações. E o conceito de frações, ele não é tão simples assim, tá bom? Porque a fração ela pode representar três coisas a depender do contexto. Então eu vou colocar até um asterisco aqui e vou enfatizar que o contexto vai determinar o que a fração vai ser. Então a fração ela pode ser uma parte de um todo, parte do todo. A fração ela pode ser uma divisão e a fração ela pode ser uma razão. São coisas diferentes, que a gente vai abordar aqui tópico por tópico. Então, o que seria a fração como sendo uma parte de um todo? Eu vou fazer um círculo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que isso aqui seja uma pizza. É uma unidade de pizza. Uma unidade de pizza. Então, essa unidade de pizza foi dividida, vamos colocar aqui, em 4 partes. Então, a unidade, o inteiro, foi dividido em 4 partes. E vamos supor que eu pegue 2 partes dessas 4. Eu posso dizer que eu tenho 2 quartos de pizza. Então, eu já quero que você já vá se familiarizando com a forma como a gente fala as frações, tá bom? Se eu colocar aqui para você o denominador, que vocês já vão entender o que é isso, 2, então se eu colocar aqui 1 sobre 2, eu posso dizer que isso aqui é 1 meio, tá bom? Se eu colocar aqui 1 sobre 3, eu posso dizer que isso aqui é 1 terço. Se eu colocar aqui 1 sobre 4, eu posso dizer que isso aqui é 1 quarto. Se eu colocar aqui 1 sobre 5, eu posso dizer que isso aqui é 1 quinto. E assim vai. Daí aqui vai ser, né, justamente 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo, e depois que a gente chega no 11, então quando a gente chegar aqui no 1 sobre 11, como que a gente vai ler isso aqui? A gente vai ler o número de cima, então 1, e daí aqui embaixo a gente vai ler o 11, só que a gente tem que colocar o termo depois do 11 chamado avos. Então a gente lê 1 11 avos. Se tivesse aqui, por exemplo, o 24, teria 1 24 avos. Então é assim que a gente vai ler as frações, tá bom? O que acontece? Aqui eu tenho 2 quartos, então eu tenho duas partes do todo. Então o todo, ele é justamente uma unidade de pizza, ele é um inteiro. E esse todo foi dividido em 4 partes. Então eu quero que você já entenda que o termo que está embaixo, ele é o termo que vai determinar o que vai ser a unidade. Então nesse caso a unidade foi dividida em 4 pedaços e a gente pegou 2 pedaços desses 4, tá bom? Lógico que a gente pode dizer também que isso aqui é igual a metade. A gente pegou uma metade da pizza, um meio da pizza, tá bom? Mas isso é frações equivalentes, vocês vão entender mais pra frente, tá bom? Então eu quero que você entenda justamente que pode ser uma parte, então isso pode representar uma parte de um total que tem. Tem um total e eu peguei algumas partes desse total, tá? O conceito de partes do todo já foi visto. Uma divisão, então se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho 10 coxinhas, tá? Por que coxinhas, Pedro, e não outro salgado? Não sei. Tenho 10 coxinhas e eu quero dividir entre 5 pessoas. Justamente no primário a gente coloca, né, 10 divididos por 5. Mas depois, esse símbolo aqui, ele pode dar lugar a uma fração. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 quintos, tá bom? É justamente 10 coisas divididos para 5 pessoas. Então, nesse contexto, a fração está representando uma divisão. E isso pode ser tanto representado dessa maneira ou como ser representado assim também. Tá? Isso também é uma fração. Então, a gente já viu esse segundo tópico. E uma fração também pode ser uma razão. Uma razão é o quê? Uma razão, eu quero sempre que vocês substituam dessa maneira. Uma razão é uma comparação, tá? Uma razão vai ser uma comparação entre valores. Vai ser uma comparação entre grandezas. Então, se eu colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem.
Ah, eu tenho uma sala, então eu tenho uma sala, ó. Eu tenho numa sala 10 alunos, vou colocar aqui, 10 alunos, e 5 são meninas. Eu posso dizer que a razão da quantidade de meninas para a quantidade de alunos é 5 décimos, tá bom? Justamente é uma comparação entre unidades. O que eu estou dizendo aqui é que a cada 10 alunos, 5 são meninas. Eu estou comparando a quantidade de meninas para a quantidade total de alunos. Isso é uma razão, tá bom? Então a gente já entendeu que a fração ela vai ser representada justamente nessa forma, que vai ter um número em cima e um número embaixo, e a depender do contexto, ela pode ter diferentes possibilidades, ela pode significar diferentes coisas. Então aqui a gente já matou a primeira parte da aula, que é o conceito. Agora vamos para os elementos de uma fração. Eu preciso que você saiba dar nome aos bois. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda aqui que nos elementos de uma fração, a gente vai abordar justamente o conceito de numerador e o conceito de denominador, que tem muita gente, é um conceito super básico, mas tem gente que não sabe. Então, se eu colocar aqui para você 1/2, tá? Eu já quero que você saiba falar as frações, tá? Fração não é um bicho de 7 cabeças, você tem que saber lidar com isso. O termo de cima, a gente chama ele justamente de numerador, tá bom? E o número de baixo, a gente chama ele de denominador. Então, o número de baixo, o que ele vai significar? O número de baixo é o número que vai ditar as regras. Então, aqui, o que significa isso? Aqui significa que eu tenho um inteiro, eu tenho uma unidade, e essa unidade foi dividida em duas partes. Justamente por isso, o denominador passa a ser metade, tá bom? Justamente passa a ser 2, perdão. Porque o denominador é o que vai ditar em quantas partes esse inteiro foi dividido, e quantas partes eu peguei desse inteiro é justamente o que significa o meu numerador. Então, o denominador é quantas partes eu peguei do todo, em quantas partes eu dividi o todo, perdão, e o numerador é quantas partes eu peguei desse todo. Esse é o conceito de denominador, então sempre lembre do denominador como o número que está embaixo, tá? Vou até escrever aqui, embaixo. E o numerador como o número que está em cima, a gente vai utilizar esses conceitos muito daqui para frente. Então, numerador, número que está em cima, denominador, o número que está embaixo, tá bom? Esses são os elementos de uma fração. Agora vamos para os tipos de fração. Vou até fazer um X aqui porque a gente já vai abordar isso. O que acontece? Eu vou escrever algumas frações aqui e eu vou mostrar passo a passo cada tipo de fração que pode aparecer para você na sua prova do Enem. Então, só para vocês entenderem, a fração, dificilmente você vai ver questões que envolvem apenas o conceito de fração, mas a fração vai ser um acessório para você trabalhar todas as outras questões do Enem, por isso que ela é tão importante. Sem frações você não faz basicamente nada. Dito isso, vamos aqui para os elementos, tá bom? Elementos não, perdão. Aqui a gente vai para os tipos. Isso, os tipos. E os tipos, ela pode ser própria, ela pode ser imprópria, tá? É importante que você saiba isso. Não vai cair perguntando isso diretamente na prova do Enem, mas pode ser essencial para que você comece a ter familiaridade com o conteúdo, tá bom? Não vai cair diretamente perguntando assim, essa fração ela é própria ou é imprópria? Não, isso é apenas para você ter familiaridade com o que eu estou explicando, tá? É bem importante que você preste atenção. Então, eu vou escrever algumas frações aqui. Vou escrever 1/2, vou escrever 3/4, vou escrever 5/2, vou escrever 9/5, vou escrever isso aqui que eu já vou mostrar para vocês o que é. Vou mostrar aqui isso aqui. E eu vou colocar mais uma. Vou colocar isso, perfeito. O que acontece? Na fração própria, então eu vou representar a própria como um P, o numerador, então eu vou colocar o numerador como sendo um N, tá? O numerador é menor, perdão,
o numerador é menor do que o denominador, tá certo? Isso para a fração própria. O número que está em cima, então, para uma fração própria, você tem que pensar assim, uma fração própria é o que seria uma fração normal, uma fração que você já pensa, o que é uma fração? Você já pensa nesse tipo de fração, que é a fração própria, em que o número de cima é menor do que o número de baixo. Eu tenho a fração imprópria, que eu vou representar pelo i, em que o numerador, daí ele vai ser maior do que o denominador, justamente porque é uma fração imprópria, né? Não é comum você ver tantas vezes o número de cima ser maior do que o de baixo, mas pode acabar acontecendo. E aqui eu tenho uma fração mista, tá bom? Uma fração mista vai ser justamente esses tipos aqui que eu vou mostrar para vocês. Dito isso, vamos classificar as frações aqui. Bom, essa aqui é fácil. O numerador, então o termo que está em cima, é maior do que o denominador. Então aqui é uma fração própria. O numerador aqui também é menor do que o denominador, então aqui é uma fração própria também. Aqui nós temos uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Mesma coisa para essa aqui. O numerador é maior do que o denominador. E aqui a gente tem uma fração mista. O que isso representa, Pedro? 4 meios. Aqui, cuidado, aqui eu estou fazendo 4 mais 1 meio. 1 meio, então você pode entender que essa fração aqui está representando uma divisão. Então, uma divisão, caso você não saiba, de 1 dividido por 2 vai ser justamente 0, então, como não dá para dividir 1 por 2, a gente coloca um 0, e daí a gente vai para a casa dos decimais, tá? 1 inteiro, então uma unidade, é a mesma coisa que 10 decimais, tá bom? Eu preciso que você entenda isso. É bem simples, mas é justamente um fundamento aí da matemática que você precisa entender. Se eu coloco aqui para você o 1 e o 10, o 1 e o 0, perdão. Isso aqui representa justamente o 10, tá? Eu só vou te introduzir esse conceito para que você consiga acompanhar. Aqui eu tenho a casa das dezenas e a casa das unidades. Então, esse 1, apenas por ele estar uma casa mais para a esquerda, na verdade ele está representando aqui justamente 10 unidades, ele está representando 10 coisas, mesmo que seja apenas 1, porque esse 1 está representando uma dezena. E uma dezena representa, então, justamente 10 coisas, 10 unidades. E é a mesma coisa quando a gente vai para os números com vírgula, tá bom? Então, se eu tenho para você aqui o 0,1, eu tenho justamente que aqui eu tinha a casa das unidades, e quando eu divido essa unidade em 10 partes, eu tenho aqui a casa dos décimos, tá? Então, se eu pegar o 1 e dividir em 10 partes, eu vou ter um décimo, que é uma parte de uma unidade. Basicamente, então, se eu colocar 0,1 vezes 10 de novo, eu vou ter uma unidade de novo, tá certo? Então, por que eu estou te explicando isso? Porque nessa divisão, o que acontece? Como eu não consigo dividir uma maçã para duas pessoas, eu coloco um 0, e daí agora eu estou tratando da casa dos décimos. Como eu estou tratando da casa dos décimos, essa unidade agora ela representa 10 décimos. Talvez você nunca tenha entendido isso aqui, que é um conceito básico de divisão. Agora estou explicando para você porque que a gente usa 0, tá bom? E justamente 10 décimos divididos em duas partes, a gente pegou esses 10 décimos e colocou 5 décimos para cada pessoa. Então cada pessoa vai ficar com 0,5 maçãs, que é justamente a mesma coisa que um meio, porque um meio nesse caso está representando uma divisão. Então justamente aqui é 4 mais 0,5. Então é 4 unidades mais 5 décimos. 4 unidades e meia, tá? 4,5. Então é assim que você já converte uma coisa para outra. Eu já quero que você saiba converter frações para decimal. Decimal é justamente a representação normal, vamos dizer assim, de uma fração, tá? Só para vocês entenderem, esse é o conceito de fração mista, tá bom? Então aqui já vimos fração própria, imprópria e mista. Vamos lá, vamos colocar aqui 7/3. Eu quero que você já entenda 3 quartos como sendo igual a 0,75, tá bom? Tem algumas frações que elas já são automaticamente transformáveis, vamos dizer assim. Então a gente tem 1 meio automaticamente representa a metade de um inteiro, que é 0,5. O 3 quartos representa 0,75. Se eu colocar aqui para você 1 quinto, eu já quero que você entenda que isso aqui é 0,2, tá bom? Justamente porque se você fizer 5 vezes 0,2,
você vai ter o inteiro de novo, que é uma unidade completa. E se eu colocar aqui para você 1/4 também é importante, justamente a gente vai ter 0,25, que é uma unidade inteira dividida em 4 partes. Então é como se tivesse pegado uma pizza, né? Só para vocês entenderem. Para quem ainda não está muito familiarizado com isso, é como se eu tivesse pegado uma pizza e pegado uma parte apenas. Eu vou ter 1/4 da pizza e isso representa 0,25 pizzas, tá? Justamente porque uma pizza representa uma unidade. Se eu peguei 1/4 dela, eu tenho 0,25 de uma unidade inteira. Tá? Então 7/3 é 7,75, tá? Isso aqui é uma fração mista, lembra? É uma fração mista, porque ela envolve tanto um número normal como uma fração junto, tá? Cuidado para não multiplicar, então cuidado para não fazer 7 vezes 3/4, não é 7 mais 3/4, tá bom? Tem esse detalhe aí. E o 6/5 justamente, então aqui são frações mistas, e aqui é uma fração imprópria, justamente porque o numerador é maior do que o denominador. Dito isso, a gente já viu agora os tipos de frações, tá? Por sinal, se você está gostando da aula, considere se inscrever e deixar o seu like se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse. Tenho mais informações aqui no link na descrição. Vamos para o conceito de frações equivalentes. Perceba aqui que quando uma fração representa uma parte de um todo, vamos fazer aqui duas pizzas. Então, eu tenho uma pizza aqui, eu tenho outra pizza aqui. Essas duas pizzas, elas representam uma unidade. Então, aqui uma unidade de pizza e aqui outra unidade de pizza. E essa pizza aqui, eu dividi ela em 2 e eu peguei uma parte. E essa outra pizza aqui, eu dividi ela em 4, tá? E eu peguei 2 partes. Olha só que engraçado. Nesse caso aqui eu tenho 1/2. E nesse caso aqui eu tenho 2/4. Só que isso aqui representa a mesma coisa. Então eu posso dizer que se eu peguei uma pizza, dividi em 2 e peguei uma parte, ou se eu dividi ela em 4 e peguei 2 partes, 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Isso aqui são frações equivalentes. São frações diferentes que representam a mesma coisa. Inclusive, se eu efetuar a divisão aqui de 1 divididos por 2 e de 2 divididos por 4, vai dar a mesma coisa, tá bom? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, e aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5 também. Justamente nos dois casos eu peguei 0,5 da pizza, que no caso eu peguei metade da pizza. E como que eu faço para descobrir novas frações equivalentes? Justamente, o que você fizer em cima no numerador, então você tem uma fração. O que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo. O que acontece? Vamos supor que eu multiplique a quantidade de pedaços. Agora eu vou ter uma pizza com o denominador 8. Então esse inteiro agora está dividido em 8 pedaços. Vamos representar aqui numa pizza para vocês verem. Agora esse inteiro está dividido em 8 pedaços. Tá. Bora lá, pausa técnica para fazer essa pizza. Olha que pizza maravilhosa. Opa, que deu errado, mas calma lá. Aqui está justamente dividida em 8 pedaços. Para eu ter, já que a pizza agora está dividida em 8 pedaços, então eu dobrei a quantidade de pedaços. Para eu ter a mesma quantidade, eu vou ter que pegar agora o dobro de fatias. Então eu vou ter que multiplicar aqui em cima por 2 também. Então 4/8 também é uma fração equivalente. Eu posso continuar fazendo isso aqui. Eu posso fazer justamente 8 sobre 16, que vai ser igual também a 16 sobre 32, tudo isso aqui representa a metade. Então eu quero que você já pegue aqui e veja, por exemplo, 16 sobre 32 e automaticamente você entenda que você pode chamar isso aqui de 1/2, porque representa no fundo a mesma coisa, são frações equivalentes. Esse é o conceito, tá bom? Eu preciso que você absorva isso com calma, porque realmente pode ser meio estranho à primeira vista, tá bom? Mas justamente isso é muito importante porque às vezes a questão ela vai te dar, você vai chegar no resultado final e vai dar, por exemplo, 16 sobre 32, mas a alternativa vai estar lá, a 1/2. Justamente, você tem que saber que 16 sobre 32 pode ser convertido para 1/2, logo a resposta vai ser letra A, tá bom? Então, esse é o conceito de frações equivalentes. Se eu colocar aqui para você 6/9, eu já quero que você automaticamente entenda que você pode dividir em cima e embaixo por 3. Porque esses são números que estão na tabuada do 3, né? A gente tem o 3, o 6
o 9. Se você não entendeu, eu fiz uma aula aqui no canal sobre critérios de divisibilidade. Talvez não tenha lançado ainda, mas vai lançar. Justamente eu posso dividir então 6 dividido por 3 e aqui o 9 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a 2 terços, tá bom? Justamente 2 terços. Eu já quero que você entenda mais ou menos como que converte já para decimal. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,66 ponto, ponto, ponto. Quando eu coloco ponto, 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 eu estou dizendo que esse número aqui é uma dízima. Então, dízima periódica, tá? Periódica. Não é assunto para essa aula, mas eu vou deixar aqui, porque vai que você não sabe. Se eu coloco aqui 0,66 ponto, 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 quer dizer nada mais, nada menos que esse 6 vai ficar se repetindo infinitamente. Então o número, na verdade, é assim, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque ela tem um período. O período é justamente 6, que é o número que fica se repetindo. Tá? Só para vocês entenderem, eu posso colocar aqui também como sendo 0,66 com um traço em cima. Isso também é uma representação da dízima periódica. Existe também a dízima aperiódica. A dízima aperiódica, ela não tem padrão. Então, aperiódica. Ela não tem um padrão de repetição. Então, eu posso colocar aqui o π, por exemplo, ele vai ser 0,3147665. Daí, eu coloco o 3 de novo, mas isso aqui não vai se repetir. Daí aqui vem o... Justamente aqui pode vir o 2, por exemplo. Então, aqui o 3 está aqui, o 3 está aqui. E justamente em teoria teria que vir depois o 1, só que depois desse 3 aqui vem o 2, então não tem um padrão de repetição. Dito isso, vamos continuar, tá? Justamente esse aqui é o conceito de frações equivalentes. Só para você saber, o π, normalmente a gente aproxima ele como sendo igual a 3,14, tá bom? Aqui eu coloquei 0, eu falei que o π é igual a isso, mas não, o π é igual a 3,14, não 0, só coloquei um número aleatório aqui, tá? Só para você não acabar se confundindo. Enfim. Dito isso, a gente tem aqui justamente que nós temos aqui as frações equivalentes e já foi abordado aqui. Agora vamos para a comparação de frações. Como que eu sei, então? Bora lá. Aqui a gente já viu esses tópicos. Vou colocar como vermelho aqui cada subtópico que a gente viu, então só para manter a aula organizada. Aqui a gente já viu o conceito de numerador e denominador. Vamos agora prosseguir para a comparação. Então, Pedro, eu já entendi mais ou menos como está funcionando aí o esquema das frações, justamente aqui. Comparação. Já entendi. Então, frações podem ser 3 coisas diferentes, frações podem ser mistas, tem vários tipos, o numerador é o que está em cima, o denominador é o que está embaixo. Como que eu sei, por exemplo, qual que é maior? 1/2 ou 1/3? Como que eu sei qual que é maior? Isso é bem simples, tá? Eu vou mostrar métodos diferentes, tá? Eu posso mostrar um método justamente quando tem o mesmo denominador e um método para denominadores diferentes, tá? Vou mostrar aqui para vocês os dois métodos. Para o mesmo denominador, o que acaba acontecendo? Vocês já vão entender que tudo isso aqui é aplicado na hora da prova, então prestem atenção que daqui a pouco vocês vão utilizar esse conhecimento para vocês mesmos efetuarem a resolução das questões. Então, para o mesmo denominador, o que acontece? Se eu tiver aqui 1/4 e 2/4, justamente a fração que vai ser maior é justamente para denominadores iguais, justamente aqui vai ser maior, vai ser a que tiver o maior numerador. Então, como eu tenho denominadores iguais, os números que estão embaixo são iguais, o número que tiver em cima é o que vai ditar qual é maior. No caso, o 2 é maior que o 1, automaticamente o 2/4 é maior que 1/4. Por quê? Aqui é como se tivesse uma pizza, lembrando que a fração pode ser uma parte de um todo, e aqui eu dividi essa pizza em 4 pedaços, tá? E aqui eu peguei um pedaço. E nesse outro caso aqui, eu dividi um inteiro
Opa, dividir essa mesma pizza, uma outra pizza exatamente igual, em... Caramba, aqui o mecanismo não tá me ajudando muito. Bora lá aí. Dividi essa pizza em 4 pedaços também e peguei 2. Logicamente, esse primeiro 1/4 aqui vai ter apenas um pedaço. E aqui eu vou ter 2 pedaços de pizza, tá bom? Logicamente, 2/4 é maior que 1/4. Então, qual que é maior? 1/5 ou 2/5? O 2/5 é maior. Se eu tiver aqui 3/7 e 9/7, você pode dizer até que essa fração é própria e essa aqui é imprópria, tá bom? E justamente o 9/7 é maior. Ah, Pedro, como assim 9/7? Tem gente que não entende, né? Eu tenho uma pizza, dividi ela em 7 pedaços e peguei 9. Como assim? É totalmente possível, galera. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 3 meios. O que que acontece? Eu posso ter pegado uma pizza, justamente ter dividido. Essa pizza, ela está representando uma unidade. Então, eu peguei essa pizza, peguei os 2 pedaços dela e justamente peguei mais uma pizza e peguei metade dela. Justamente é isso que representa o 3 meios, tá bom? Então, até já para vocês saberem o que o 3 meios representa, ele representa o inteiro, então o 1, uma unidade, mais a metade de uma unidade, que é 0,5. Então, 1,5 é o que representa o 3 meios, tá? Eu preciso que você saiba fazer essas conversões rápido. Então, se eu tiver aqui 4 meios, isso aqui representa 2. Então, eu dividi uma pizza em 2 pedaços, só que eu peguei 4 pedaços. Então, é como se eu tivesse 2 unidades de pizza, tá? Justamente é a divisão, né? 4 divididos por 2 também dá 2. Dá na mesma. Se eu tiver aqui 8/4, isso aqui é frações equivalentes. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Representa 2 também. Tá? Então, a gente já vai mostrar mais conversões, tá? Mas isso aqui é para o mesmo denominador. Agora vamos para denominadores diferentes. Como que você vai fazer? Aqui eu vou ter que te explicar um pouco de álgebra básica, tá bom? Mas você vai ver que é bem rápido e bem simples. Se eu tiver aqui 1/3 e 1/2, o que que eu vou fazer para descobrir qual que é maior? Eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar uma igualdade para isso aqui, tá bom? Eu vou dizer que 1/3 é igual a 1/2. Mas Pedro, eles não são iguais, mas tudo bem, deixa assim por enquanto. Porque o que que vai acontecer? Em uma igualdade, e isso é um axioma matemático, se eu tiver aqui justamente uma igualdade, eu posso dizer que é como se eu tivesse uma balança, tá? Isso aqui é assunto para outra aula, mas eu vou explicar aqui para vocês. É como se eu tivesse uma balança, justamente com 2 pesos, e esses pesos eles estão equilibrados, tá bom? Justamente aqui eu tenho, vamos colocar aqui 2, e aqui eu tenho um valor que eu não sei, x. Eu tenho 2, então já que está 2 pesos equilibrados, eu posso dizer que o 2 ele pesa a mesma coisa que o x. Então, automaticamente o x vale 2. O x vale 2 quilos. Justamente porque 2 quilos de um lado vai ser igual a 2 quilos do outro, a balança vai estar equilibrada. Então, o que acontece? O que eu fizer de um lado, para eu manter essa igualdade, para eu manter esses valores sendo iguais uns aos outros, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu multiplicar esse lado aqui por 2, automaticamente eu tenho que multiplicar esse lado aqui por 2 também. Justamente daí, em um lado eu vou ter 4, e eu multipliquei esse lado por 2, mas o outro lado eu também multipliquei por 2. Então esse x que vale 2 também foi multiplicado por 2. Então agora 4 é igual a 4. Perceba que eu fiz uma coisa no mesmo número em lados diferentes e eu continuo tendo a igualdade. Uma coisa continua sendo igual à outra. Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora eu vou te explicar o conceito básico de igualdade. Eu poderia explicar mais tempo sobre isso, uma aula sobre álgebra, mas aqui eu vou deixar apenas assim, tá? De uma maneira para você entender o raciocínio de maneira rápida. Eu vou primeiro multiplicar os dois lados, dizendo já que isso aqui são coisas iguais. Vou multiplicar os dois lados por 2. E aqui eu já vou ter que introduzir também o conceito de operações com frações, tá? Vocês já vão entender o que acontece. Quando eu coloco um número, por exemplo, 2, eu quero que você entenda que o 2, todo número que tiver sozinho, pode ter o denominador como 1, tá bom? O denominador 1, 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Justamente 2 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, o 2 sobre 1 é basicamente uma forma da gente chamar o 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu multipliquei esse lado por 2 e esse lado por 2. O que vai acontecer agora é que eu vou ter 2 sobre 1
vezes 1/3. Então multipliquei por 2 esse lado da igualdade. E agora o outro lado da igualdade vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Aqui eu quero que você já entenda o conceito de simplificação. Então eu tenho aqui, ó, eu vou jogar isso aqui para cá, tá? Eu tenho 1 meio vezes 2 sobre 1. Eu tenho 1 meio vezes 2. Justamente em uma multiplicação, eu posso cancelar um termo que está dividindo com um termo que está dividindo aqui embaixo, justamente no denominador, com o termo que está em cima, tá bom? No numerador. O que acontece? Eu posso cancelar esse 2 com esse 2 na multiplicação, não é na soma, não é na divisão, não é na subtração, é na multiplicação você pode cancelar um termo de baixo com um termo de cima, na multiplicação. Justamente isso aqui vai dar igual a 1, tá bom? O que aconteceu aqui? Eu fiz em uma multiplicação, então eu quero 1 meio vezes 2. Então é 1 meio mais 1 meio. Justamente, eu tenho a metade de uma pizza e eu peguei outra metade da pizza. Agora eu tenho uma pizza inteira, uma unidade de pizza. Tá? Mas a gente já vai entender mais pra frente melhor como isso funciona. Eu só tô querendo dar um prequel, vamos dizer assim, do que está por vir. Então, isso aqui representa uma unidade inteira, tá bom? Então, eu posso dizer que esse lado aqui é 1 e esse lado aqui é 2/3. Por quê? Em uma multiplicação, eu multiplico os numeradores, então 2 vezes 1 vai dar o próprio 2. E os denominadores eu multiplico eles também. 1 vezes 3 vai dar o próprio 3. Vai ser 2/3. Então, o que acontece? Agora eu vou multiplicar os dois lados por 3. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero tirar a fração, porque comparar frações é ruim. Eu estou tirando a fração dos dois lados. Olha só a mágica. Esse 3 vai cancelar com esse 3 aqui. E esse 1 vezes 3 vai ficar o próprio 3. Então 3 vai ser igual a 2. O que acontece? Agora ficou intuitivo. Pedro, essa balança não está certa. Essa balança está errada. Esse lado aqui, ele está mais pesado. Esse lado aqui tem 3 unidades e esse lado tem apenas 2. Automaticamente eu posso dizer que o que estava desse lado da direita é maior, tá bom? Então eu posso dizer agora com tranquilidade que 1 meio é maior do que 1/3. Entendeu? Esse é o símbolo de maior. Só para você entender, eu tenho esses símbolos aqui. Ó, eu tenho esses símbolos aqui. Eu vou fazer uma explicação breve sobre eles. Aqui a boquinha está virada para cá, então o maior está para esse lado. Esse número é maior do que o que está para esse, que a boquinha está fechada para cá. Para esse lado a boquinha está fechada, então eu posso dizer justamente que 2 é menor então, do que o 3. Justamente a boquinha está virada para o lado do maior. E aqui eu posso dizer justamente que o 3 então, é maior do que o 2. A boquinha vira sempre para o lado do maior. Esse tracinho embaixo significa que é menor ou igual. Então aqui eu posso dizer justamente que o 2 ele é menor ou igual a 2. Ele é menor ou igual ao próprio 2. Então ele pode ser menor, então ele poderia ser justamente aqui ele poderia ser o próprio 2, ou ele poderia ser um número menor, ele poderia ser 0,5, por exemplo, que é menor do que 2. E nesse caso aqui eu teria exatamente o contrário. O 2 ele é maior ou igual a 0,5. 2 ele é maior do que 0,5, faz todo sentido. Então, sempre que você for comparar frações, você vai transformar isso numa igualdade e depois você vai tirar as frações dos dois lados e você vai comparar qual lado da igualdade de fato era maior. Justamente você pode entender também que 1/3, outra possibilidade é você transformar em decimal, né? 1/3 ele é a mesma coisa do que 0,33 dízima periódica. E o 1 meio é igual a 0,5, tá bom? Justamente 0,5 é metade e o 1/3 é 0,333. Logicamente o 0,5 é maior, até porque nos decimais, então vai virar meio que uma aula de decimais com fração, porque você precisa entender os dois ao mesmo tempo. Justamente aqui eu tenho, por exemplo, 0,12, isso pode cair no Enem, já caiu em questões inclusive. Tenho 0,12 e o 0,2. Apesar daqui ter mais números, o número que vai ditar qual é maior é justamente o número mais à esquerda. O número mais à esquerda dita o jogo. Então se eu tiver aqui o 1 e o 10, eu sei que o 10 é maior do que o 1. Justamente porque o número mais à esquerda é o que vai ditar qual é maior. Se eu tiver o 10
E o 20, eu sei que o 20 é maior. Porque apesar dos dois terem 2 dígitos, o número que está aqui à esquerda é o que dita o jogo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 12 e o 20, o número que está mais à esquerda dita o jogo. O 20 é maior. Automaticamente, eu posso dizer também que o 0,2 é maior do que o 0,12. Tá? Porque esse aqui está mais próximo de representar uma unidade, tá bom? Esse 0,2 aqui, ele já está mais próximo de virar um inteiro. O 0,12 não. Ele representa o 1 dividido em mais fatias. Tá? Então você pode transformar para decimal também. Mas eu recomendo você fazer o método da comparação, tá bom? Se eu colocar aqui para você 3 quartos e 2 quintos, qual que é maior? Transforma isso aqui numa igualdade. Multiplica os dois lados por 5. Esse 5 cancela com esse. Eu vou ter justamente 15 quartos, porque 5 vezes 3 é 15. Justamente porque aqui é como se eu tivesse feito, né? Só para vocês entenderem. 5 sobre 1 vezes 3 quartos, justamente você vai entender mais para frente como que faz a multiplicação de frações, mas eu já quero que você entenda que é numerador vezes numerador na multiplicação de frações e denominador sobre denominador, vezes denominador. Vai ser 1 vezes 4, o número de baixo vai ser 4, e 5 vezes 3, o número de cima vai ser 15, vai ser igual a 2. Agora multiplica os dois lados por 4. Lembrando, um termo que está multiplicando em cima cancela com o que está embaixo. E aqui eu vou fazer vezes 4, lembrando é uma igualdade. Aqui eu vou ter 15, vai ser igual a 8. Então, automaticamente... Opa, aqui teve a correção de forma que ficou zoado. Deixa eu ajeitar aqui. 15 é igual a 8, mas 15 não é igual a 8. 15 é maior do que 8. Automaticamente, eu posso dizer aqui que o 3 quartos, justamente o que estava para a esquerda, é maior, consequentemente, do que o 2 quintos, tá bom? E convertendo para decimal, para conferir, faz sentido, porque 3 quartos representa 0,75 e 0,75 está muito mais próximo do 1, é muito maior do que o 2 quintos, que representa 0,4. Como que eu sei disso, Pedro? 1 quinto representa 0,2, que é 1 dividido em 5 partes. Justamente vai ser 0,2. Então, 2 décimos. Dito isso, eu peguei duas partes. Então, eu peguei a unidade inteira, dividi em 5. E daí peguei, dessas 5 partes, peguei duas. Se cada parte vale 0,2, então vale 2 décimos. Aqui é como se eu tivesse daí 0,4. Só para vocês entenderem o que representa o décimo, né? Eu pego uma pizza aqui e eu divido ela em 10 partes. Então aqui vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou feio porque não tem a correção de fórmula. Opa, barulho de moto. Mas aqui eu tenho uma unidade e essa unidade ela foi dividida em 10 partes. Tá? Só para vocês entenderem. Justamente eu vou pegar uma parte dessa. Eu tenho 1 décimo. E esse 1 décimo representa justamente o 1 dividido em 10 partes, ou 0,1. Tá? Só para quem não se habituou ainda com isso. E se eu pegar 1 centésimo, Pedro? 1 centésimo. 1 centésimo vai ser justamente o 1 mais uma casa para a direita, que vai ser um número ainda menor, vai ser 0,01, um número bem pequeno. Tá? Na aula de porcentagem vocês vão entender que isso aqui é a mesma coisa que 1%, tá? Que é uma parte de 100, e aqui representa justamente 10%, que é 10 partes de 100. Então aqui eu vou pegar o inteiro, vou dividir cada uma dessas 10 partes em mais 10 partes, tá? Imagina que aqui tem 10 partes, aqui tem 10 partes, aqui tem 10 partes, aqui tem 10 partes. Isso para todos, tá? Agora eu dividi essa pizza em 100 partezinhas iguais. Imagina que são todas partezinhas que medem a mesma coisa, tá? E eu peguei uma partezinha dessa. Peguei só essa partezinha aqui. Eu vou ter 1 centésimo, que é 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. E 1 milésimo, Pedro, 1 sobre 1000, é justamente o 1 dividido em 1000 partes, é 0,001. E a gente está tratando aqui cada vez de números cada vez menores. Então, justamente por isso, se eu pegar aqui 0,21 e 0,211, eu posso dizer que o 0,211 é maior do que o 0,21.
porque aqui eu tenho o próprio 0,21 mais 0,001. Então é o 0,21 mais 1 milésimo. E isso torna ele um pouquinho, bem pouquinho, mas um pouquinho maior. Tá certo? Então é assim que você faz a comparação de frações com denominadores diferentes. É o conceito mais avançado, vamos dizer assim, da aula até agora. Se você teve dificuldade, não se sinta coagido a ver de novo a explicação, tá bom? Dito isso, vamos lá. Aqui já foi a comparação de frações, tá certo? Vamos lá para o próximo. Operações com frações. Justamente agora a gente vai chegar naquilo ali que pode ser que vocês não tenham entendido muito bem. Então olha como que a aula está ficando bem bacana. Vamos ver agora justamente aqui as operações, tá bom? Vou até deixar um zoom maior aqui para ficar mais claro. Então aqui eu vou ter as operações com frações. Então, assim como nos números normais, a gente tem as operações com frações. Aqui eu tenho a adição e subtração. Então, eu vou separar em partes diferentes, tá? Adição e subtração. E aqui eu vou ter multiplicação. Então, multiplicação e divisão. Como que você vai efetuar a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração? Eu já vi gente ensinando isso aqui com o método da borboleta, um negócio ridículo, que não faz sentido nenhum, a criança não entende nada quando está aprendendo isso no primário. O que acontece? Eu tenho aqui, justamente, para adição e para subtração, e esse vai ser um tópico aqui, é importante que vocês entendam. A adição e subtração com denominadores iguais, que é simples, e a com denominadores, então denominadores diferentes, tá bom? E eu vou explicar os dois. Então se eu colocar aqui, por exemplo, com denominadores iguais é fácil. Eu tenho 1 meio mais 1 meio. Aqui eu vou ter 2 meios e isso é a mesma coisa que 1 inteiro, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Ou você pode pensar também na fração como uma parte de um todo. Então eu peguei uma pizza, dividi em 2 pedaços, peguei os 2 pedaços. Então eu tenho uma unidade inteira de pizza. Tá? Justamente então, o que você faz? Você mantém o denominador e soma os numeradores. Então, o denominador ele só dita as regras do jogo. Lembra assim, se eu pegar aqui, ó, é como se tivesse pegado metade da pizza e somado justamente com metade da pizza. Agora eu vou ter uma pizza e eu vou ter os 2 pedaços dela. Tá bom? Justamente eu vou continuar tendo o 1 inteiro dividindo em 2 partes. Por isso que o denominador não muda, porque o denominador ele apenas dita as regras e o numerador é justamente quantas partes eu pego, tá? Então, esse com denominadores iguais é simples. Se eu pegar aqui 3 quintos menos 1 quinto, é a mesma coisa. Se eu fizesse aqui, ó, esse 2 sobre 2 menos 1 meio, é como se eu pegasse e tirasse essa parte aqui agora. Eu dei essa parte, sei lá, para alguém na festa comer, e daí agora eu fiquei apenas com 1 meio de novo. Mantenho o denominador e agora subtrai os numeradores. Tá? Agora eu vou ter justamente o 3 menos 1, que vai ser 2 quintos, tá? Isso é com denominadores iguais. Só que agora vem o grande problema, talvez seja a parte mais difícil da aula, tá? Preciso que você preste bastante atenção. Se eu pegar aqui... E agora, Pedro, se eu pegar aqui 1 meio menos 1 terço, a gente tem um problema aqui, porque eu tenho pizzas com cortadas em pedaços diferentes. Opa, estava habilitado. Então, eu tenho uma pizza aqui. Bora, me ajuda aqui, amigo. Vai lá. Eu acho que tá pesado já, o sistema não tá... O sistema do whiteboard já não tá funcionando direito, enfim. Eu tenho uma pizza dividida em 2 pedaços e eu peguei um. E nessa pizza aqui, eu tenho essa pizza dividida em... Opa! E nessa pizza aqui, eu tenho essa pizza dividida em 3 pedaços, tá? E eu peguei justamente um deles. Engraçado até que esse é o símbolo do pacifismo, né? Eu acabei de perceber isso. Talvez tenha alguma relação, que é um círculo dividido em 3 pedaços iguais.
Aqui eu tenho 1/2 e aqui eu tenho querendo subtrair justamente menos 1/3. Como que eu vou fazer isso, Pedro? Porque, cara, eu tô querendo subtrair uma metade de uma pizza com 1/3 da pizza. Justamente os denominadores diferentes, eles dificultam a coisa, porque não dá para substituir, para subtrair ou somar coisas com denominadores diferentes. Multiplicar dá, eu já vou explicar isso para vocês. Mas não dá para fazer isso com denominadores ou com denominadores, perdão, diferentes. O que a gente vai fazer? Agora eu vou introduzir vocês a conceitos diferentes, mas que vão ser úteis para a aula, que é o MMC e o MDC, tá bom? O que acontece aqui, Pedro? É muito simples. O MMC, as pessoas elas se confundem muito com isso, mas é bem simples. O MMC é o mínimo, então, ó, mínimo múltiplo comum. Para que serve isso? Para você encontrar um número em comum para dois números diferentes. E o MDC é o máximo divisor comum. O que acontece aqui? Mínimo múltiplo comum. Se eu tenho aqui, eu quero o MMC, então MMC entre 2 e 3. Automaticamente eu sei que é 6. Não preciso nem fazer conta nenhuma. Por quê? Porque 2 vezes, então o 2 vezes o 3 dá igual ao 6. E o 3 vezes o 2 dá igual ao 6. Então perceba que o mínimo múltiplo comum nada mais é do que um número que está na tabuada do 3, que é o número que a gente quer pegar o MMC, e na tabuada do 2. Então tem que ser um número comum na tabuada dos dois números. É isso que eu quero que você entenda. Então, como que a gente calcula isso? Justamente, a gente pega aqui o MMC entre 12 e 18. Como que a gente vai calcular isso? Eu vou ter que introduzir outro conceito para vocês, que é o conceito dos números primos, tá? Então essa aula vai ficar bem densa, eu só vou fazer uma passagem pelos números primos. Os números primos, eles são números, então, os números primos, eles são números que são divisíveis por eles mesmos, Então perceba que essa aula está bem densa, né? Por eles mesmos e por 1, tá bom? Porque o 1 divide todos os números. Então, se eu colocar aqui para você, ó, o 2 ele é apenas divisível por 2 e por 1. Ah, Pedro, eu posso dividir o 2 pelo 3? Sim, só que daí não vai dar um número inteiro, né? Aqui vai dar justamente o 0,66 dízima periódica, tá bom? Eu estou tratando justamente de divisões que resultam em números inteiros, números que não tem vírgula, tá? Justamente aqui eu tenho o 3, que o 3 é apenas por 3 e por 1. Aqui eu vou mostrar a lista, tá, dos primeiros principais para vocês, tá bom? Que é justamente o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, tá? E o 19, isso? Aqui é o 19, perfeito. Ah, Pedro, precisa decorar essa sequência? Precisa. Precisa porque para a gente pegar justamente o MMC entre esses números, a gente vai precisar transformar esses números e pegar partes desses números em comum. Então, o que a gente faz aqui basicamente? A gente pega aqui o 12 e esse 12 ele vai ser, eu posso transformar ele numa multiplicação de números primos. Qualquer número pode ser transformado numa multiplicação de números primos. Então, o 12 ele é a mesma coisa que 4 vezes 3 e o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 3 representa o 12 em uma multiplicação de números primos. Isso a gente chama justamente de decompor o número. E aqui a gente vai ter o 18. E o 18 ele vai ser a mesma coisa justamente que... aqui vai ser a mesma coisa que 6 vezes 3, isso. E esse 6 vezes 3 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 3. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, tá bom? Vezes 3. Então aqui a gente decompôs os dois números em números primos. O que acontece com o MMC? O MMC, a gente vai ter que pegar um número maior do que esses dois números. Então a gente vai pegar
Aqui a gente tem justamente no 12 e no 18 quais termos? O 2 e o 3 aparecendo, né? Eu vou pegar a maior parcela de 2 que está aparecendo, então está aparecendo 2 duas vezes aqui em cima, vou pegar esse aqui, duas vezes, vai ser 2 vezes 2, e vou pegar o 3 que está aparecendo duas vezes aqui embaixo, justamente aqui, 3 vezes 3. E esse aqui vai ser o MMC entre 12 e 18, um número maior que o 12 e o 18, mas que é comum aos dois, porque justamente aqui vai ter o 3 que tem no 12, vai ter o 3 que tem no 18, vai ter 2 também, o suficiente para ser divisível por 12. Então aqui vai ser totalmente possível de criar esse MMC. Justamente aqui vai dar 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai ser igual a 36. Esse é o MMC. Justamente porque a gente criou um número que ele está na tabuada tanto do 12 quanto do 18. Justamente porque aqui eu tenho o 12, lembra? Isso aqui é a mesma coisa que o 12. Aqui é 12 vezes 3, né? Vai ser igual a 36. E, então por isso que a gente pegou a quantidade máxima, tá bom? A gente pegou o máximo de 3 e o máximo de 2. Para a gente conseguir criar, vamos dizer assim, o 12 vezes o 3 aqui, que vai dar o 36. E para a gente conseguir criar também justamente o 18, que daí vai dar justamente aqui o 18 vezes o 2, que vai ser igual a 36. A gente pega o máximo justamente por isso, porque a gente consegue daí pegar um número que ele consegue ser multiplicado tanto pelo 12 quanto pelo 18. Como que a gente faz isso de uma maneira rápida? A gente pode decompor os dois simultaneamente. Como que a gente faz? Começa dividindo aqui ó, por 2, que é o primeiro número primo. Aqui divide, ó, vai dar 6 e aqui vai dar 9. Continua dividindo por 2, porque o 6 ele é divisível por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 9. Agora não dá mais por 2. Vamos para o próximo. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Quando chegar no 1 você para e aqui vai dar 3. Só que o 3 ainda pode ser divisível por 3. Então vai ser 3, aqui vai ser 1,1. Aqui chegou aqui, a gente para. É apenas uma técnica que a gente utiliza para conseguir formar o mesmo MMC. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Você já vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Tá? Fica tranquilo. Agora tem o MDC. Esse foi o conceito de MMC. Vamos para o MDC. O MDC, então, só para a gente fazer mais um aqui. Vamos pegar o MMC entre 15 e 70. Tá? 15 e 70. Vamos pegar aqui. Vamos fazer por 5 já direto. Não, na verdade é que dá para fazer assim, mas eu vou fazer da maneira que eu expliquei para vocês, que é a que vocês vão utilizar. Aqui dá para dividir por 2, aqui vai dar 15, aqui vai dar 35, aqui vai dividir por 5, aqui vai dar 3. Perdão, na verdade aqui dá para dividir por 3 antes, verdade. Aqui divide por 3, aqui vai dar 5, e aqui justamente não vai dar por 3, então vai continuar aqui o 35. Aqui vai dar por 5, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 7. E aqui vai dar 7, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 1. Justamente multiplicando aqui vai dar 6, aqui multiplicando vai dar 30, e vezes 7 vai ser igual a 210. É justamente o MMC entre 15 e 70, tá bom? Um número em comum, um número maior em comum entre o 15 e o 70, tá? Justamente isso é bom para você encontrar um valor em comum para ambos. Então se eu colocar aqui para você, que os carros, eles tem um carro que dá uma volta na pista em 15 segundos e tem outro carro que dá uma volta na pista em 70 segundos. E esses carros eles vão se encontrar partindo do mesmo ponto a próxima vez daqui 210 segundos. Justamente um tempo em comum para ambos, tá bom? Justamente nesse tempo ali, o segundo carro vai estar dando a terceira volta, justamente 210, e o primeiro carro vai estar dando justamente aqui a 15 vezes... Aqui vai dar 1, aqui vai dar 60, aqui vai dar 4. A 14ª volta, tá bom? Então, quando o segundo estiver dando a terceira volta e o primeiro estiver dando a 14ª volta, eles vão se encontrar justamente no segundo 210, supondo que esse carro dá uma volta a cada 15 segundos e esse aqui dá uma volta a cada 70 segundos. Perceba que essa aula está bem complexa, tá? Porque eu estou abordando vários temas.
Agora vamos para o MDC. O que é o MDC? MDC máximo, olha a moto aí de novo, máximo divisor comum. Então o que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum vai ser justamente o que o próprio nome diz, o maior número que divide dois números. Então vocês já vão entender aqui. Agora a gente precisa criar justamente um número menor, tá bom? Eu só queria conferir se está gravando aqui. Já estamos com 55 minutos de aula. Se eu tiver aqui para você, eu der para você aqui, eu quero o MDC, o máximo divisor comum, entre 12 e 18. Tá? O que eu vou fazer? Justamente eu tenho que o MDC entre esses dois aqui vai ser o 6, que é o maior número que divide os dois números sem deixar resto. Então, aqui eu tenho 12 dividido por 6 vai ser igual a 2, e eu tenho que o 18 dividido por 6 vai ser igual a 3. Tá? Então, só para vocês entenderem, o MMC ele tem essas aplicações para encontrar um valor em comum, né? Justamente esse aqui é o MMC, para encontrar um valor em comum. O MDC ele vai ser para você encontrar o maior número que divide várias coisas. Então, se eu colocar aqui para você, eu tenho 12 pacotes de arroz, eu tenho 18 pacotes de feijão e eu tenho 30 pacotes de carne. E eu quero dividir isso aqui em cestas básicas. Como que eu vou fazer? Agora eu quero um número menor, então eu vou fazer o mesmo esquema. Olha. Começo dividindo por 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar justamente o 9, e aqui vai dar justamente aqui o 15. Aqui agora eu divido por 3, aqui vai dar 2, agora aqui vai dar 3, e aqui vai dar 5. E eu só posso continuar dividindo se eu conseguir dividir todos os números por um número primo. Então aqui se eu dividisse por 2, eu consigo dividir esse 2 aqui, que vai dar 1. Só que eu não consigo dividir o 3, então aqui eu paro, tá? Quando eu não consigo dividir um desses fatores, eu paro. Então justamente o MDC, o MMC, ele pode ser tirado entre vários números, tá? Tem essa possibilidade também. Justamente aqui eu paro antes desse 2 aqui que eu coloquei. Então aqui o MDC vai ser justamente o próprio 6, tá bom? Eu consigo fazer 6 cestas básicas, então 6 cestas. Justamente, cada cesta vai ter aqui 2 sacos, então aqui vai ter o número que sobrou vai ser justamente quanto vai ter em cada cesta, por exemplo. Aqui vai ter 2 sacos de arroz. Eu estou sendo breve porque eu posso fazer uma outra aula mais aprofundada sobre isso. Então, 2 sacos de arroz, eu vou ter 3 sacos de feijão por cesta, né? E eu vou ter 5 pacotes de carne por cesta, justamente porque aqui 6 vezes 2 vai dar os 12 sacos de arroz que eu tinha no início. Aqui eu tenho 6 vezes 3 que vai dar os 18 sacos de feijão que eu tinha no início. E aqui eu tenho 6 vezes 5 que vai dar os 30 pacotes de carne que eu tinha no início. Tá? Justamente eles foram divididos em partes iguais para cada cesta, sendo que cada cesta ficou com 2 sacos de arroz, 3 de feijão e 5 de carne. Eu dividi em 6 cestas e não deixei resto, tá bom? Esse é o critério do máximo divisor comum. Eu expliquei só para deixar a aula bem completa, porque a gente vai abordar mesmo o MMC. Por que eu expliquei isso? Dei toda essa volta para explicar isso para vocês, porque agora eu consigo chegar aqui e resolver isso aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas fatias de pizza em pizzas cortadas em quantidades iguais. E para isso eu vou utilizar justamente o MMC, tá certo? Então, eu vou pegar um fator em comum entre o 2 e o 3. Eu já sei justamente que o fator em comum entre o 2 e o 3 é o próprio 6. Tá? Então, o que acontece? Ao invés de eu somar fatias diferentes, eu transformo essas duas pizzas em quantidades iguais. Então, eu pego essa pizza aqui e eu divido ela em 6 partes. E eu pego essa pizza aqui e eu divido ela também em 6 partes, tá bom? Foi isso que eu fiz aqui. Nessa aqui agora eu tenho um denominador 6 e nessa aqui eu tenho um denominador 6. O que acontece? Agora eu vou utilizar o conceito que eu expliquei anteriormente para vocês de frações equivalentes. Então, aqui eu transformei as duas frações em frações com denominador igual. E agora eu vou utilizar o conceito de frações equivalentes. Aqui eu tinha 1/2. Agora eu estou tendo uma fração que tem o denominador 6.
Daqui para cá, eu multipliquei por 3. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 3, porque o que eu fiz em cima... Então, se eu multipliquei aqui embaixo por 3, e agora eu tenho o denominador 6, então eu tripliquei a quantidade de pedaços. Para eu ter a mesma quantidade que representava aqui 1/2, eu vou ter que multiplicar em cima por 3. Eu vou ter 3/6, tá bom? Então, justamente aqui, é como se dividisse a pizza em 6 pedaços e pegasse 3, tá? E aqui eu vou ter 1/3, que é justamente eu tinha agora para 1/3. Então eu vou fazer aqui por 1/3 para vocês verem. Tem 1/3. Multipliquei aqui embaixo por 2. Justamente isso aqui vai dar o denominador 6. Em cima eu vou multiplicar por 2 também. Eu vou ter 2/6. Então aqui eu peguei agora 2 pedaços. Dito isso, vai ser agora 3/6 menos 2/6. Com denominadores iguais. Então perceba que o MMC é para você pegar e criar um denominador em comum, tá bom? E agora, com denominadores iguais, eu posso efetuar a conta com tranquilidade. Eu tinha 3 pedaços e vou tirar 2 pedaços. Eu vou ficar com 1/6, tá bom? É justamente essa a resposta. Vamos fazer mais aqui, vamos fazer mais exemplos. Vou fazer 2 exemplos rápidos aqui para vocês. 3/4 menos 1/5. E vou fazer uma soma, né, que eu não fiz. 7/9 mais 1/3. Como que a gente vai fazer isso? Vamos transformar em denominador em comum. Para você criar um denominador em comum rápido, você pode fazer simplesmente um número vezes o outro. 4 vezes 5, justamente porque o 4 vezes o 5, ou o 5, né, que era 5 fatias antes, agora vezes o 4. Justamente como tem os dois números aqui, eu vou criar um denominador em comum, que é o 20. Então o 20 ele tem tanto o que representa o 4 quanto o que representa o 5. Justamente assim eu consigo criar uma fatia, uma pizza dividida em partes, em pedaços iguais, tá? Tanto para o que representava aqui o 3/4 quanto para o 1/5. E agora a gente aplica o conceito de frações equivalentes. Aqui tem o denominador 20. Então, a gente fez tudo isso para criar agora duas pizzas divididas em partes iguais. Então, eu consegui achar um valor que é tanto para o 4 quanto para o 5. Ah, Pedro, por que não pode ser qualquer outro aqui? Por que não pode ser o 7, por exemplo? Justamente porque daí não teria como pegar esses 4 pedaços que eu tinha antes nessa pizza, que tinha pegado 3/4. Não tem como eu dividir isso aqui em 7 pedaços, né? Não faz sentido. Porque se eu dividisse em 7 pedaços, aqui vai ter agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aqui, perceba que esse pedaço aqui ficou maior. Então, não pode ter, numa fração, um pedaço que é maior do que o outro, né? A gente tem que encontrar uma pizza que vai ter fatias com tamanhos iguais, tanto para o 4, que a gente vai transformar em 20 pedaços, quanto para o 20, né? Então, a gente tem que encontrar um valor que a gente consiga transformar também o 1/5 em uma pizza com pedaços iguais, tá? Justamente aqui, eu vou colocar o 20 aqui embaixo no denominador, justamente por isso, né? Porque esse 1/5 e esse 3/4 ele tem que ter esse denominador igual, esse denominador em comum, que eu consiga cortar essa pizza que já estava cortada em mais pedaços e esses pedaços continuem iguais e eu consiga igualar a quantidade de pedaços dessas duas pizzas, né? Só para isso, né? Que é o MMC. Justamente para você tirar o MMC, se você quisesse, você tirava aqui, ó, 4 e 5. Fazemos aqui, ó, 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5, e aqui vai dar o 5, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 1. Acabamos aqui, porque o MMC nós vamos até o final, o MDC nós paramos antes, tá? Aqui vai dar justamente 4 vezes o 5. O número em comum é o próprio 20, que eu já fiz de cabeça. O que acontece? Aqui eu multipliquei por 5, tá? Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 5 também. Então, 15 20avos é a mesma coisa que 3/4, tá bom? Menos, então aqui multipliquei por 4, aqui multipliquei por 4 também. Menos 4 20avos. Justamente aqui vai dar 11 20avos, tá? Essa é a resposta. E esse aqui é bem simples, tá? Aqui o denominador em comum entre o 9 e o 3 é o próprio 9, tá? Por quê? Aqui vai dar 9/7 mais esse 1/3, se você multiplica embaixo e em cima por 3, aqui vai dar igual a 3/9, tá bom? Aqui vai dar igual a 10
nonos. É uma fração imprópria, justamente. E essa aqui é uma fração própria, tá? Então já estamos treinando conceitos anteriores da aula. Então é assim que nós fazemos soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Demos uma volta complicada, mas agora a gente vai ir mais rápido, tá bom? Você passou pela parte mais difícil da aula, eu consegui prender tua atenção até aqui. Então, se você já tá vendo até aqui, você já é um campeão, tá bom? Dificilmente as pessoas elas vêm até aqui. Dito isso, agora vamos para multiplicação e divisão. Multiplicação, se eu pego aqui 3 quartos vezes 1 meio, tá? 3 quartos vezes 1 meio, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo pegar a metade de 3 quartos. Então, eu tenho uma pizza, eu peguei 3 quartos dela. Mas eu quero a metade desses 3 quartos. Então, justamente, a gente vai pegar... Como que a gente vai pegar a metade? A gente vai manter a quantidade de pedaços. Então, a gente vai pegar o 3 vezes 1. A gente vai manter a quantidade de pedaços. Então, vai ficar 3. Divididos, agora a gente multiplica. Então, a gente multiplica aqui numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ser 4 vezes 2, que vai dar justamente aqui 8, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma pizza aqui. Ela tá... Opa! Ela estava cortada em 4 pedaços e eu peguei 3. Só que eu quero a metade disso, então o que eu faço? Eu divido cada um desses pedaços na metade. Pego aqui. Opa, vou pegar uma cor diferente para vocês verem. Eu corto aqui, ó. Corto aqui. E agora, justamente, eu vou pegar a mesma quantidade de pedaços. Então eu vou pegar a metade de cada um dos pedaços que eu tinha. Então eu vou pegar apenas esse aqui, vou pegar apenas esse aqui e vou pegar apenas esse aqui. Justamente eu vou ter a metade do que eu tinha pegado, né? Eu dupliquei a quantidade de pedaços e continuei pegando apenas a mesma quantidade de pedaços. Então agora eu estou dividindo esse resultado por 2. Agora eu tenho 3 oitavos, que é justamente a metade de 3 quartos. Como que eu faço para isso aqui voltar a ser 3 quartos? Eu posso multiplicar isso aqui por 2. Justamente lembrando que isso aqui é como se fosse 2 vezes 1. 2 sobre 1. Justamente aqui eu vou duplicar a quantidade de pedaços, eu vou voltar a ter o 3 quartos, tá bom? Como que você faz isso de uma maneira rápida, Pedro? Cara, quando tem aqui, ao invés de você fazer aqui, ó, 6 oitavos, daí agora vamos simplificar essa fração, né? Porque aqui, só para vocês entenderem, eu tenho 2 quartos, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Isso aqui vai dar igual a 1 meio. Essa aqui é uma fração que a gente chama de fração irredutível, tá bom? Porque a gente não consegue mais reduzir em cima e embaixo por algo. Eu não consigo dividir aqui por 2 e aqui por 2. Porque aqui daria 0,5 dividido por 1. E isso simplesmente não faz sentido, tá? Tem uma fração com número decimal. Isso é bizarro, isso não faz o menor sentido. Isso é uma fração irredutível, que eu não consigo dividir em cima e embaixo mais, tá? Esses 6 oitavos, você pode ver que eu consigo dividir ele em cima e embaixo por 2, tá bom? Por que eu tô te dizendo isso? Você já vai entender. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar justamente 8 dividido por 2, aqui vai dar 4, 3 quartos. Como que você faz isso de uma maneira rápida, para você não ter que simplificar aqui depois do resultado? Aqui eu tenho 3 oitavos e aqui eu tenho 2 sobre 1. Cara, você simplifica antes de você efetuar a conta. Então você pega isso aqui e você divide em cima por 2 antes de você efetuar a conta. E aqui eu divido embaixo por 2 antes de eu efetuar a conta. Ficaria como? Ficaria aqui 3 vezes 2 divididos por 2 e aqui 8 divididos por 2, porque 8 vezes 1, né, vai dar o próprio 8 divididos por 2. Esse 2 dividido por 2 vai dar igual a 1, então aqui vai dar em cima, aqui vai dar em 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4, tá? Então, basicamente, o que você pode fazer? Divide por cima e embaixo por 2, aqui vai dar o próprio 1. Tem que fazer já instintivamente isso, né? E aqui divide o 8 por 2, vai dar igual ao próprio 4, tá bom? Então, na multiplicação você pode fazer isso, tá? Na multiplicação. Justamente aqui vai ser, justamente 3 vezes 1 vai dar o 3. E o 4 vezes o 1 vai dar o 4, tá bom? É assim que a gente faz as contas de maneira rápida. Então, se eu colocar aqui para você 3 nonos vezes 1 terço. Divido em cima e embaixo por 3. Aqui vai dar, esse 3 vai cancelar com esse, então, né? Porque é como se tivesse dividido aqui por 3 e dividir aqui por 3. Esse 3 vai cancelar com esse e esse 3 aqui vai cancelar com esse. A gente vai continuar tendo uma fração equivalente, tá bom?
Justamente porque o que eu fiz em cima, eu fiz embaixo, né? Só que eu fiz direto na multiplicação, a gente vai ter igual a 1 nono. Perceba que isso aqui dá absolutamente certo. É muito melhor do que você fazer aqui 3 sobre 27. Daí você divide em cima e embaixo por 3, vai dar 1 sobre 9, né? Depois de você fazer a conta, isso dá muito mais trabalho. Você já corta aqui direto, você já pega aqui, é como se você fizesse isso, né? Você faz aqui 3 vezes 1 sobre 9 vezes 3. Um termo que está dividindo pode cancelar com um termo que está multiplicando aqui em cima. E aqui vai dar igual a 1 nono. Ah, Pedro, e se eu tiver aqui... só para vocês entenderem o erro que muita gente comete na simplificação, né? Eu tenho 10 mais 2 e mais 2 vezes, vamos colocar aqui 5, e isso aqui divididos por 5, tá? Ah, Pedro, já entendi, então cancela com o termo que está em cima, aqui vai dar dividido por 5 vai dar 1, e aqui dividido por 5 vai dar 2. Não, porque quando a gente está tratando de soma, você precisa simplificar cada um dos lados, tá? Você precisa simplificar esse lado aqui dessa soma e esse lado aqui da soma. Justamente, por quê? Porque se eu coloco aqui, ó, 10 mais 2 vezes 5, esse 2 vezes 5 é igual a 10. Isso aqui é a mesma coisa então que 20 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 4. Se eu simplifico apenas esse lado aqui dá 2 e aqui dá 1, aqui seria 2 mais 10. Né? Esse 2 vezes 5 vira 10. Aqui vai dar 12, que está errado. Então, tem que simplificar esse lado aqui e tem que simplificar esse 5 aqui também. Esse outro lado, que é como se fosse outra conta, vamos dizer assim. E aqui vai ser 2 mais 2, né, que sobrou esse 2 aqui, e esse 2 aqui que vai dar justamente igual a 4. Dito isso, então, o que acontece? Só para vocês entenderem os termos técnicos. Se eu coloco aqui 3 mais 10 vezes 2 menos 4. Cada partezinha da conta separada por uma soma ou uma subtração a gente chama de monômio. Então aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um monômio, tá? Só para vocês entenderem. Então a gente tem que simplificar cada um dos monômios. Nesse caso aqui, a gente tem 3 monômios, que a gente chama de trinômio. Tá? Só para vocês entenderem, porque vocês vão ver isso mais para frente. Tá? Então essa é a multiplicação. Multiplica em cima o numerador e embaixo o denominador. E depois você pode simplificar usando o conceito de frações equivalentes. Dito isso, o que a gente faz com a divisão? Então eu quero aqui, ó, por exemplo, pegar 3 quartos divididos por 1 meio. Tá? O que acontece quando eu divido pela metade? Então, dividir pela metade é a mesma coisa que duplicar, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que pode ser confuso no início, mas se eu pego aqui, ó, eu pego 2 divididos, então, lembrando que 1 meio, só para vocês entenderem que tá lagando aqui já, 1 meio é a mesma coisa que 0,5, lembra? Se eu pego 1 inteiro, então eu pego aqui, não, vamos pegar aqui 2, por exemplo, e eu divido pela metade, é a mesma coisa, então, do que eu duplicar, do que eu estar duplicando. Tá? É a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 2, que vai ser igual justamente a 4. Por que isso, Pedro? Porque é uma convenção matemática. A matemática é um sistema fechado e a gente tem que criar regras que fiquem coesas. Então, para você entender, se eu pego aqui 3 quartos divididos... vamos pegar números inteiros para ficar claro, tá? Eu pego aqui 4 divididos por 2, tá? A multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, eu posso dizer que dividir algo por 2 é a mesma coisa, lembrando que esse 2 aqui é como se fosse 2 sobre 1, lembrando, e esse 4 aqui é como se fosse 4 sobre 1, tá? Já expliquei isso na aula. Se não entendeu, volta e veja de novo. Aqui, o que acontece? Dividir, justamente, você dividir algo por 2, então você fazer 4 dividido por 2 é a mesma coisa que você fazer 4 vezes a metade. Então aqui você está pegando a metade e aqui você está pegando a metade. Perceba então que é esse o princípio que vai regir, não tenho certeza, a divisão de frações. Justamente aqui era uma divisão e agora a gente está multiplicando pelo inverso, tá bom? A gente inverteu aqui. O 2 veio aqui para baixo e o 1 veio aqui para cima.
E agora a gente está fazendo uma multiplicação, justamente que vai dar aqui 4 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Agora na multiplicação, agora que a gente está tratando de uma multiplicação, a gente pode simplificar embaixo e em cima por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar o 2, tá bom? Então a resposta vai dar 2 do mesmo jeito. Olha só que interessante, né? Então isso que eu queria explicar para vocês. Justamente por isso, quando eu faço 3 quartos vezes divididos por 1 meio, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Mantém o primeiro termo, então 3 quartos, e faz vezes 2 sobre 1. Então esse aqui veio para cima e esse aqui veio para baixo, tá bom? Aqui vai dar, cancela aqui, dá 1, e aqui cancela aqui embaixo vai dar 2. Aqui vai dar justamente 3 meios, tá bom? Isso aqui é uma regra matemática que a gente utiliza para manter a matemática coesa, tá bom? Essa é a divisão e a multiplicação, tá bom? É assim que você vai efetuar essas contas aqui, tá bom? Dito isso, vamos continuando aqui. A aula está extremamente densa, né? Olha só esse quadro, tá até lagando aqui. Olha o tanto de informação que eu já passei para você. Dito isso, agora a gente já terminou uma parte muito importante da aula, que é uma parte que você vai utilizar demais. Você não vai precisar mais ficar transformando o 3 quartos para 0,75 e depois multiplicar por 0,5. Isso daqui dá uma maior trabalheira. Você não precisa, né? Só para vocês saberem, né? Caso alguém não saiba como faz isso, você pega aqui 0,75 e faz 0,5. Faz a conta normal, então aqui vai dar 5, aqui vai dar 3, aqui vai dar 35, vai dar 8, vai dar 3. Justamente como tem 3 vírgulas após a casa, né? Somados aqui essas duas casas mais essa, aqui vai dar um 0 e a vírgula vai vir aqui. O número vai ter 3 casas após a vírgula, justamente que é o número de casas após a vírgula desse número aqui de cima, somado com esse. Só fiz rápido para vocês já entenderem como que faria com decimais, né? Que é justamente você pegar a gente está pegando nada mais nada menos do que a metade do 0,75. Dito isso, está uma aula extremamente densa, né? Uma aula com muito conteúdo. Se você tem dificuldade em matemática básica, eu falei para você, você entrou na aula perfeita, na aula mais maravilhosa sobre frações do YouTube. Você não vai achar tanto conteúdo assim tão denso em um lugar só. Então, essa última parte aqui, eu meio que já expliquei durante a aula. Transformações entre representações, né? Eu já mostrei para vocês como transformar frações mistas, já mostrei para vocês como transformar ali números normais para decimal, é simplesmente você efetuar a divisão, né? Então se eu tenho aqui 2 quintos, né? Eu posso pegar e fazer a divisão, justamente que vai ser 2 dividido por 5. Não dá, então 0, aqui agora, esse 2 que era 2 unidades, agora representa 20 décimos. Então vai ser 0,4 décimos para cada um desses 5 unidades que eu estou dividindo, né? Conceito da divisão, que vai dar 0,4, então transformei esse 2 quintos para decimal, tá? Só recapitulando, né? Porque eu já falei isso na aula. Outra coisa, a divisão, ela pode aparecer, que eu lembrei agora, né? Que eu deixei isso escapar. A divisão, ela pode acabar aparecendo de uma maneira diferente, tá? O que acontece? Eu posso fazer aqui justamente 3 quartos divididos por 1 meio. Mas isso aqui também pode aparecer como 3 quartos sobre 1 meio. Pode aparecer desse jeito, está representando a mesma coisa. Só que esse traço aqui do meio justamente está representando essa divisão aqui, tá? Só para vocês entenderem isso. Pedro, se eu tiver aqui, 3 quartos dividido por 2. Justamente aqui, eu poderia fazer o quê? Esse 2 aqui, então eu estou fazendo justamente 3 quartos dividido por 2. Esse 2 é como se estivesse com o denominador 1, eu posso multiplicar pelo inverso, vai ser 3 quartos vezes 1 meio, vai ser justamente igual a 3 oitavos. O que faz todo sentido, porque eu estou pegando a metade justamente do 3 quartos. Então o que você pode fazer nesse caso? Esse aqui vai passar aqui para cima, multiplicando, então vai ser 3 quartos vezes 2, que vai ser igual a 3 oitavos do mesmo jeito, tá bom? Perceba que dá na mesma, a matemática é maravilhosa. Pedro, se eu tiver aqui... eu acho que esses são os melhores exemplos, né? Se eu tiver aqui 1 meio dividido por 4, esse aqui vai passar para cima, vai dar igual a 1 vezes 2 vezes 4, vai dar igual a 1 oitavo, tá bom? Justamente você pode utilizar esse artifício. Se tem uma divisão tripla, vamos dizer assim, né?
3 dividido por 8 dividido por 4, eu posso passar esse 4 aqui para o segundo denominador multiplicando. Então vai ser 3 dividido por 8 vezes 4. É como se eu estivesse dividindo primeiro por 8 e depois por 4. Dá na mesma, tá bom? Justamente vai dar 3 sobre 32. É uma fração irredutível. Como que você sabe, Pedro? Justamente porque eu fiz a aula de critérios de divisibilidade. Caso você não entenda como saber como um número é divisível, quando um número é divisível ou não, tem a aula aqui no próprio YouTube sobre critérios de divisibilidade. Dito isso, a gente já fez basicamente tudo que você precisava saber sobre frações está aqui, tá bom? Vamos resolver agora alguns exercícios. A aula ficou extremamente densa. Eu estou mandando aqui sem corte nenhum, vocês estão vendo. Então vamos fazer aqui os exercícios agora. Justamente vamos resolver com uma caneta diferente. Ou não, vamos manter a mesma cor. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão. Então, uma comparação. Eu já quero que vocês entendam isso aqui como comparação, lembra? Isso aqui é uma comparação. Vou até escrever aqui. A comparação que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor então é uma razão em que em cima vai ter a quantidade de cadeiras reservadas, então em cima vai ter a quantidade de cadeiras reservadas e embaixo vai ter aqui o total de cadeiras. Então aqui, o que perceba, vamos pegar o total de cadeiras, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. Ao total, então nós temos 7 fileiras com 10 cadeiras cada, nós vamos ter 70 cadeiras no total, tá? Então no total, nós temos aqui, o denominador vai ser 70. E as cadeiras reservadas são justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui vai ter 17 cadeiras reservadas. Então, para 70 cadeiras, que é o total, a cada 70 cadeiras a gente vai ter 17 cadeiras reservadas. Então, a gente vai, só conferindo aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá certo. Dá para simplificar? Não, porque 17 é um número primo. Lembra que eu disse para vocês a ordem? Dá 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 e 19. A não ser que o 70 seja divisível por 17, mas não é. A nossa resposta aqui é a letra A, tá bom? Dito isso, vamos lá. Tem vários distratores ali, né, que você poderia cair. Mas você viu essa aula, você não vai cair com certeza. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Então a gente vai ter 9 cartas, tá bom. Deseja-se formar pares de cartas. Tá, vai formar pares. Vamos sublinhando sempre os termos importantes. A primeira carta, a da mesa, e a segunda, sendo a primeira carta... Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta da mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele escrito na mesa, tá bom? Equivalente. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Tá bom, maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Então, justamente aqui a gente vai formar a maior quantidade de pares possíveis, beleza. Segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então a carta da mesa a gente tem aqui que representa 6/8. E a gente vai ter um conceito também, um pouco de porcentagem, que eu não queria entrar, mas acabou entrando na aula, tá? 75% é a mesma coisa que 3/4, tá bom? Quero que vocês entendam isso. Vamos fazer aqui, justamente 6 dividido por 8, e vamos transformar em decimal. 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 7, aqui vai dar
justamente, o 75% também é a mesma coisa que 0,75, né? Só para vocês saberem. Deixa eu tirar a correção de formas aqui que eu acho que está pesando. Aqui vai dar 4, e daí agora a gente vai acrescentar mais um zero. A gente vai transformar esse... Aqui a gente está tratando de centésimos, né? Agora a gente está na casa dos centésimos. 4 décimos representa 40 centésimos, tá bom? Que é justamente um décimo da pizza, mas cada um desses décimos foi dividido em 10 pedaços, né? Só para vocês entenderem isso. Por isso que a gente acrescentou o zero, porque agora a gente está tratando de centésimos. Dito isso, a gente vai ter 5 centésimos. Então, aqui 0,75 também. Então, 6 oitavos e 75% dá na mesma. Dá 0,75. O 3 quartos não. O 34% é 0,34, não dá. 0,75 dá. O 4,3 não dá. O 7,5 não dá também. O 4 terços não dá, teria que ser 3 quartos. O 6,8 não dá também. E o 3 quartos dá. Então dá para se formar 1, 2, 3 pares de cartas, tá bom? Justamente essa carta com essa aqui, essa carta com essa aqui e essa carta com essa aqui. Podem formar um par com a carta da mesa, justamente quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? São 3 cartas. Resposta aqui é E. Então eu peguei questões só sobre o que foi abordado na aula, mas vão ter várias questões do Enem que vão abordar frações justamente como um acessório, né? Como um mecanismo acessório. Vamos ver. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível, e o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro. Tá, então com o tanque cheio, só para a gente entender, a gente consegue fazer 15 vezes 50, que é a mesma coisa que 150 vezes 5. Multiplicar por 5, essa é uma estratégia interessante, né? Multiplicar por 5, depois você domina frações, fica fácil, porque 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então eu posso fazer 150 vezes 10 sobre 2. Isso aqui, lembrando, é a mesma coisa que o próprio 5. 10 dividido por 2 dá 5. Então a gente faz vezes 10 em cima, justamente aqui é como se tivesse o denominador 1. Então aqui vai ser multiplicar por 10, acrescenta um zero, vai ser 1.500 divididos por 2. E isso aqui vai ser a mesma coisa que 750. Então, aqui a gente chegou no, 105, no 15 vezes 50 de uma maneira eficiente, de uma maneira rápida. Ao sair para uma viagem, então esse 750 é o que? Ele consegue percorrer 750 quilômetros, tá bom? Justamente, se ele, a cada litro ele faz 15 quilômetros, com 50 litros ele vai fazer 750 quilômetros. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir. Sobre uma das marcas da escala divisória do medidor. Tá bom. Então, tá entre um meio e o 1 inteiro, né? Então é como se a gente tivesse entre 2 sobre 2 e 1 meio. Qual que é o valor entre esses dois valores? Vamos transformar isso aqui em frações equivalentes, justamente. O 2 sobre 2 pode virar 4 sobre 4 e 1 meio pode virar 2 sobre 4. O que está no meio vai ser justamente o 3 quartos, tá bom? Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até chegar no seu destino 5 postos de abastecimento de combustível localizados a diferentes distâncias do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Tá bom, então vai ser 750 vezes 3 quartos. Divido aqui embaixo por 2, aqui vai dar 2. Divido aqui em cima por 2 também, consequentemente. Aqui vai dar 350 mais 25, 375. Tá? Isso, tá tudo certo? Vamos conferir. Aqui vai dar justamente 375 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 900 mais 210 mais 15. Tá travando muito aqui o whiteboard porque eu já escrevi demais aqui. Então vai dar 1.125, isso divididos por 2, tá certo? Deixa eu ver aqui. É a primeira vez que estou fazendo as questões, eu estou fazendo isso justamente para vocês verem como é o raciocínio na hora da prova. Vai dar aqui 1.110 mais 15, 1.125, perfeito. 1.125 dividido por 2. Aqui vai dar 5,
Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar vírgula, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 0. 562,5. Então, ele consegue ir até o último posto, o posto do 570 km, tá bom? Justamente sem ficar ficando tranquilo, sem ficar sem combustível. Justamente é no início da viagem, ele vai fazer uma viagem de 600 km, que não é tão relevante assim. Ele tinha 3/4 de combustível, a gente pegou os 3/4, que é justamente aqui o 375. Eu fiz alguma coisa errado aqui? Não, né? Eu peguei aqui justamente 562,5, só conferindo se eu fiz certo. Justamente aqui tá certo. Eu vou conferir o gabarito depois. Claro que se eu tiver errado, se eu conferir no gabarito, se eu tiver errado, isso aqui nem vai estar aparecendo para vocês. Mas se tiver certo, vai estar aparecendo exatamente assim a correção para vocês. Então é 570 porque ele consegue percorrer... Ah, não. Justamente aqui, ó. Olha só o detalhe que eu estava deixando passar. Justamente, perdão, 562, então ele consegue percorrer 562 quilômetros. Olha só que erro crasso que eu estava cometendo, um erro muito bobo, eu vou deixar para vocês verem. 562,5 quilômetros. Então, ele só consegue percorrer isso, ele não consegue chegar no 570, ele tem que parar no 500 antes para abastecer. Senão, faltaria aqui 7,5 quilômetros que ele ficaria parado na rua, né? Então a resposta é B, certeza. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos, então, número de assentos já vendidos com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem a informação dos assentos já vendidos e os ainda disponíveis em um determinado instante. Tá, então os já vendidos são a cor preta. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos nesse ônibus, então é uma questão muito parecida, perceba. Considerado na imagem então vamos pegar primeiro o número de assentos já vendidos. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai ser 16 o número em cima e embaixo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nessa primeiro lado vai ter 20 e aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui vai ter 22. Somando o total de assentos, então vai ser 42. Resposta 16 sobre 42, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a última questão, justamente de comparação de frações. Mas você vai ver, pode fazer qualquer prova do Enem. Talvez a primeira questão que você pegue já envolva frações, tá? Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas. Crescentemente é que vai subindo, vai ficando frações cada vez maiores, tá bom? O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com frações. Tá, então a gente poderia comparar fração por fração, mas aqui de fato a maneira mais prática é a gente transformar essas frações em decimais, tá bom? Justamente você vai ver que é mais rápido. Aqui vai ser 2 terços e aqui vai ser 5 nonos. Tá, aqui vai ser justamente 30 divididos por 5, só que aqui vai ser 0, então aqui vai ser 6. Então, isso aqui vai ser igual a 0,6. Isso aqui eu já vou fazer de cabeça, tá? É igual a 0,25. Já mostrei isso na aula para vocês. Aqui vai ser 0,66 ponto. Já mostrei isso para vocês. E aqui vai ser 50 divididos por 9, 0, aqui vai dar 9 vezes 5, vai dar 5, vai dar 0. Aqui vai dar 5 e vai continuar uma dízima periódica. Então nós temos aqui 0,25, então 1/4. Então ordem crescente. Vai indo primeiro 1/4, daí vai indo para o maior. Depois vai vir os 5 nonos. Depois vai para o maior ainda, que é o 3/5, tá? E o maior de todos, que é o 2 terços, tá bom? Essa é a ordem
que é justamente 1/4, 5/9, 3/5 e 2/3. Resposta letra A, tá bom? Enfim, terminamos tudo, cara. Vimos tudo do jeito mais aprofundado possível de frações, tá? Eu não deixei nada passar, não tem nada de frações que não tenha sido abordado nessa aula. Está tudo aqui, olha só que maravilhoso, né? Que ficou esse quadro nosso. Vamos ver quanto tempo que a gente passou para explicar tudo de frações? 1h30. Mas é 1h30 que você sai dessa aula sabendo absolutamente tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Só de você ter visto até aqui já é uma grande honra, tá bom? Muito obrigado e valeu, até a próxima!